ela tem sido descrita como a pior forma de sofrimento. Certa pessoa já a descreveu como sendo a maior provação da sua vida. Ainda outra disse que combatê-la equivale a travar uma desabalada luta sem trégua cada minuto e cada dia. A Organização Mundial de Saúde já classificou como sendo o primeiro problema de saúde do mundo. Ela pode ser uma assassina, uma inimiga implacável que pode aleijar de forma temporária ou permanente. Conseguir reconhecê-la muitas vezes pode significar a diferença entre a vida e a morte. Trata-se da depressão mental, um humor inflexível e destrutivo que também provoca sintomas físicos ou somatiza doenças. Só para você ter uma ideia do efeito devastador desse mal sobre a raça humana, vale ressaltar que a Organização Mundial de Saúde documentou que em 98 ela se tornou o mal mais comum entre as mulheres, superando o câncer de mama e as doenças cardíacas. Ao todo, são mais de 340 milhões de pessoas em todo o mundo, de ambos os sexos, que padecem desse sofrimento profundo, o equivalente a 2 vezes a população do Brasil. É dado certo que a cada ano surgirão mais de 2 milhões de novos deprimidos. Só no Brasil, há mais de 10 milhões de sofredores patológicos. As várias faces do mal incluem o mau humor permanente, a sensação de desconforto e a tristeza profunda, que ultrapassa de 2 a 3 semanas. Podemos dizer que esta doença, somada às demais, vem a potencializar o efeito de textos bíblicos, tais como Romanos 8:22 e 2 Timóteo 3:1. O primeiro texto diz que toda a criação junta persiste em gemer, e junta está em dores até agora. O segundo texto diz que nos últimos dias haveria tempos difíceis de manejar, e a depressão corrobora esse fato. Mas relacionado com esse tema, surgem algumas perguntas pertinentes. Por exemplo, qual é realmente a causa desse mal? Será que é tudo psicológico? É na cabeça da pessoa? É de ideias que ela cria na mente? Ou seria a depressão o resultado direto de problemas externos que nós temos na vida, tais como problemas financeiros, problemas familiares, doença, morte de alguém na família, solidão e assim por diante? Seria a depressão uma doença espiritual, uma evidência de falta de espiritualidade, falta de fé da pessoa, dando a entender que a pessoa que é zelosa na sua fé jamais cairia em depressão? Ou seria ela um problema de personalidade, uma falha de personalidade, subentendendo-se que a pessoa que é dinâmica, ativa, operante na vida, tem sucesso, esta jamais cai em depressão? O que é mais difícil de suportar? Estar numa cadeira de rodas, num leito hospitalar, ter falta de braços, pernas, ser aleijado, cego, surdo, mudo, ou ter depressão? Porque a incidência da doença é maior nas mulheres do que nos homens. A proporção é de 2 para 1. Para cada homem deprimido, há 2 mulheres com depressão. E, finalmente, como combater e tratar este mal e contribuir para com que outros também o façam. É sobre isso que nós queremos falar hoje. Mas observaram bem o tema dessa palestra? Somos consolados em todas as nossas tribulações. Isso se dá porque o Deus da Bíblia, o Deus que criou todo o universo, cujo nome é Jeová, é também aludido na Bíblia como sendo o Deus de todo o consolo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Adicionalmente, a Bíblia diz também, em 1 João 5,
que Deus é luz e não há nenhuma escuridão em união com Ele. Portanto, Jeová é um Deus iluminantemente esclarecedor. Jeová não quer que ninguém padeça por falta de informação, desinformação ou ignorância. E quando nós tratamos do tema em Paulo, a depressão, nós notamos que, embora a organização de Deus tenha se expressado de forma muito generosa sobre o assunto, ainda pairam dúvidas na mente de alguns. Isso se dá porque essa doença é uma doença diferenciada. Por exemplo, ela não pode ser auscultada pelo estetoscópio, não pode ser revelada em radiografia, não pode ser observada nos exames gerais de laboratório. Não. Localizada na parte mais nobre do corpo, o cérebro, ela se esconde em meio aos 100 bilhões de células neuronais. É por isso que é uma doença diferenciada que está como que incubada num óvulo de preconceito e consequente desrespeito. Contudo, sabe-se hoje que a depressão é resultante da atividade química deficiente do cérebro. Isso mesmo. Por todo o cérebro, acham-se espalhadas o que os cientistas em décadas anteriores chamaram de aminas biogênicas. São compostos químicos que se localizam especialmente no sistema límbico do cérebro, o sistema que tem muito que ver com as emoções. Algumas destas aminas cumprem o papel de neurotransmissores, ou seja, carregam impulsos elétricos de uma célula para outra no cérebro. Entre estes neurotransmissores acham-se a dopamina, a norepinefrina e a serotonina. Em especial este último, o hormônio cerebral serotonina, é responsável por relaxar o corpo. Então a serotonina relaxa o corpo. De modo que pequenos distúrbios no equilíbrio desses neurotransmissores provocam efeitos significativos no pensamento, no comportamento e até no sistema imunológico da pessoa. De modo que a depressão é uma doença comprovadamente fisiológica. É uma doença física. Ela não é menos física do que o diabetes, nem mais mental do que a enxaqueca. É uma doença tão física como o resfriado comum. Tanto que em épocas passadas ela foi chamada de resfriado das doenças mentais, por ser tão comum. Podemos dizer que a pessoa deprimida, ela tem um baixo nível de neurotransmissores, ou seja, no cérebro dela, estes não são produzidos em quantidade suficiente, ou são destruídos em excessiva rapidez. Então podemos até ilustrar a situação com uma pessoa que está com muita fome. Imagine uma pessoa que está faminta e que, em resultado desta fome, vem a apresentar alguns sintomas físicos, como por exemplo, vertigem, e também sintomas comportamentais, como irritação e nervosismo. Pois bem, diria que tal pessoa está com um problema psicológico, que é tudo invenção da cabeça dela? Ou será que é um problema real? Falta de alimentos? Pois bem, a grosso modo, pode-se dizer que a depressão é um sintoma da fome que o cérebro está passando por falta de neurotransmissores. Então é como um carro que está sem combustível. Não adianta você ficar dando a partida no carro, só vai arriar a bateria. De modo similar, não adianta dizer para a pessoa faminta que ela tem de ficar animada, pensar de modo positivo, ver a vida com alegria. Não adianta. Dê comida a ela que ela ficará boa. Do mesmo modo, não adianta dizer para a pessoa deprimida que ela tem de reagir, que ela tem de se esforçar, pensar de modo positivo. Não. O cérebro dela precisa produzir mais neurotransmissores. Só que nesse caso o problema não é tão fácil assim de resolver. Por exemplo, não é possível ir até um supermercado e fazer uma cesta básica de neurotransmissores e entregar para a pessoa doente. Não. Isso tem que ser produzido pelo cérebro dela. Então, como resolver o problema? Sobre isso falaremos daqui a pouco. Mas, nessa mesma linha de raciocínio, deve-se sublinhar que a depressão é também uma doença hereditária. Isso mesmo.
Pessoas que têm problema de depressão na família, pais, tios, avós com depressão, têm maior probabilidade genética de incorrer na doença durante a vida. Podemos até ilustrar a situação com pessoas que nascem materialmente pobres em comparação com outras que nascem materialmente ricas. Você há de convir comigo que a pessoa que nasceu materialmente pobre tem maior probabilidade durante a vida de incorrer em dívidas em sentido financeiro e até mesmo de acabar na lista da assistência social do que aquela que nasceu materialmente rica. O ponto em questão é que a pessoa deprimida nasceu não materialmente, mas emocionalmente pobre. E por ser emocionalmente pobre, ela tem maior probabilidade durante a vida de incorrer em dívidas em sentido emocional do que a pessoa que nasceu emocionalmente saudável. É como o limite de um cheque especial. A pessoa que é depressiva, ela tem um limite muito pequeno na sua conta do seu banco de saúde. E quando ela passa por um grande revés na vida, uma grande ansiedade, estresse, tensão emocional, ela não tem de onde tirar fundos. E ela fatalmente irá cair em depressão, porque o seu banco da saúde não vai pagar a conta. Então é uma doença hereditária. Agora talvez você diga o seguinte: olha, eu conheço alguém que durante décadas nunca apresentou a doença. Aí morreu o cônjuge dessa pessoa, o marido ou esposo, e a pessoa caiu em depressão profunda. Não provaria isso que a depressão é uma doença resultante de problemas externos no meio em que a pessoa vive, ao invés de ser uma doença endógena, produzida no interior da pessoa?